Olá, amigos internautas, bem-vindos a mais esta continuidade do programa Mediunidade e Literatura, onde estaremos então analisando o livro Entre Dois Mundos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós vamos estudar, analisar um pouco mais o prefácio deste livro, em que Manuel Filomeno de Miranda ele vai nos trazer então as seguintes informações, que diariamente mergulham na Terra milhares de espíritos abençoados pela oportunidade da reencarnação, a dádiva do recomeço. Simultaneamente, milhares de outros espíritos estarão deixando o corpo físico, carregando as experiências que vivenciaram, então, no carro fisiológico. Enquanto uma verdadeira multidão desce ao proscênio terrestre para desenvolver os valores que jazem no âmago do ser, compacta massa humana retorna ao ponto de origem, concluídas ou não os compromissos que assumiram antes do renascimento. Eu gostaria de chamar a atenção aos amigos para a palavra compromisso, um empenho, um comprometimento antes mesmo da reencarnação para com esses amigos tutelares, esses amigos espirituais, para as tarefas que nós iremos então desenvolver aqui na Terra. Manuel Filomeno de Miranda, em outra obra, Vivência Mediúnica, ele vai trazer mais alguns relatos sobre esta fase preparatória. Mas antes nós queríamos nos recordar do Livro dos Médiuns, uma questão bem trabalhada, principalmente no ano do Sesc Centenário, a questão 159, em que Allan Kardec vai trazer que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. No entanto, no segundo parágrafo ele vai dizer que usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Obviamente que a mediunidade ela não eclode quando nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, quando nós ingressamos no estudo sistematizado da doutrina espírita. Obviamente que este preparo, já que ela é natural, é neutra e é realmente relativa ao organismo, se dá antes do renascimento. Por isso, esses ensinos de Manuel Filomeno de Miranda nos trazendo este conhecimento mais específico desta fase, destas circunstâncias que são propícias ao acerto pela nossa reencarnação. E em Vivência Mediúnica, então, Manuel Filomeno de Miranda vai trazer o seguinte: antes de reencarnar, na fase preparatória, que experimentaram no mundo espiritual, tiveram corpo físico, organização mais ou menos sensitiva, que fala Kardec lá no item 159. E esta, então, o perispírito e o corpo físico planejados por técnicos em reencarnação, para que no momento propício eclodissem ou se ampliassem as percepções estas físicas, iniciando-se então a tarefa de intercâmbio espiritual. E a palavra tarefa também, exatamente, ela vai vir ao encontro de toda esta comparação que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, o Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Tarefa, comprometimento de todos nós na área da mediunidade. Informa ainda que nós fomos adestrados para o trabalho que hoje desempenhamos. O que isso quer dizer? Adestramento, treinamento. Que nós, no mundo espiritual, independendo da situação que estamos inseridos na nossa tarefa, nós, além de estudarmos, além de nos prepararmos, nós treinamos para a tarefa específica que hoje estamos desenvolvendo. Espíritos imortais que somos,
nós jornadeamos em sucessivas reencarnações, saindo do primarismo e seguindo rumo à perfeição relativa. Obviamente que temos muitas dificuldades do passado, dos processos que por muitas vezes repetimos, sem grandes estímulos para o prosseguimento. É muitas vezes nessa situação que o sofrimento vem nos ajudar na condição de lapidador das arestas morais. Expressa-se conclamando-nos a mudança de postura, a mudança dos nossos comportamentos, propiciando então bem-estar e harmonia. Primeiro vem o convite do amor, o convite à inteligência, o convite ao livre-arbítrio. A gente não aceita. Certo dia chegamos na sala de aula e vamos dizer: ó, professora nova, qual é o seu nome? Eu me chamo Dor. Aí vem o despertamento, vem uma nova lição para nos ajudar nesse contexto. E no prefácio, Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a dor, que muitas vezes gera rebeldia e insatisfação. Mas, nada obstante essa rebeldia, o processo evolutivo tem que ter a sua continuidade, desenvolvendo-se etapa a etapa. Após os estertores da revolta, vem a nos afrouxar as resistências e surge a compreensão necessária para a aceitação da ocorrência, que se transforma em benefício anelado. Nesse entretempo ocorrem desvarios, surgem culpas, estabelece-se inimizades, nascem respeito e consideração, aspiram-se liberdade e alegria, num caleidoscópio de sucessos que definem os rumos das existências futuras. Impossível, porém, fugirmos aos processos de crescimento imposto pelas soberanas leis da vida. Tudo nasce para transformar-se. Não existe estagnação no universo. E no segmento da evolução não há retrocesso, apresentando-se sempre formas de melhorarmos e de crescermos. E o mundo físico é exatamente esse campo abençoado, a oportunidade de aprendizagem e de experimentação dos dons que se encontram em germe, aguardando que os fatores que lhes propiciem o surgimento e o progresso impõem a sua poderosa ação. É transitório, porém, e de duração efêmera, com finalidade específica estabelecida pela divindade. O mundo espiritual, no entanto, ele é permanente, é real, é causal, de onde se origina a vida e para onde se retorna após os processos de adiantamento moral, intelectual. E entre as duas dimensões há uma interrupta movimentação de seres espirituais em um intercâmbio contínuo. Muito difícil dizer-se, pois, que seriam dois mundos diferentes. Mas seria mais certo asseverarmos que são duas dimensões de constituição específica, uma das quais é a condensação da energia, em apresentação própria, como a matéria, e a outra de natureza cósmica especial. Intermediando-os, existem inúmeras outras esferas de constituição, das quais a vida pulsa e exulta, de maneira específica, compatível com a finalidade para a qual foram elaboradas. E não poderia ser diferente. Aceitar-se a existência de mundos fixos e separados, sem qualquer fonte de vitalização e de intercâmbio entre eles, seria muita pobreza da criação e de intercâmbio, tendo-se em vista que em tudo há uma graduação de estrutura, desde a mais tênue, no campo absoluto da energia, até a mais grosseira, expressando a densidade material conforme é conhecida. Constituídas essas esferas por vibrações próprias, servindo de campos de refazimento, também servindo muitas vezes de sala de aula para espíritos renitentes no mal. Mas distante da crosta terrestre, respira-se a psicosfera superior,
Mas, na intimidade do planeta, onde existem sítios de angústia em comum e de expiações muito dolorosas, todos construídos em faixas de ondas psíquicas perversas e grosseiras, em que ainda se comprazem muitos habitantes desencarnados. Nesse incessante ir e vir dos espíritos, encarnando e desencarnando, são estabelecidos critérios e paradigmas de comportamento que facultam o êxito dos candidatos à educação transcendental. Assim sendo, cada um vem gerar um campo emocional de identificação com uma esfera equivalente entre os dois mundos, passando a habitá-la desde então, mediante a nutrição ideológica mantida. Eis porque, então, este processo evolutivo é exatamente feito passo a passo, é conquistada, não de assalto, mas quando há a resolução de alterar, com algumas raras exceções, por definitivo a maneira de encarar a existência e de entregar-se aos objetivos a que todos aguardam. Desses saltos que se pode considerar de espíritos que numa única reencarnação conseguiram esse desenvolvimento, nós vamos encontrar então Saulo, convertido em Paulo, e Francisco Bernardone, transformado no pobrezinho de Assis, saltando da faixa em que se encontravam para os esplendores da vida abundante, onde se instalaram após as refregas que os santificaram. Não o conseguiram, porém, por privilégios, que não existem, mas sim pelo empreendimento de total entrega a Deus e a seu Filho, seguindo-lhe as pegadas, abraçando o sofrimento da humanidade, como também da sua própria necessidade evolutiva. Assim, é natural que nem todos aqueles, que mesmo fazendo esse planejamento, que se candidatam a esta modificação, venham a encontrar o acerto na tarefa. Tudo o que o mundo espiritual projeta é para o nosso acerto, é para a nossa vitória. Porém, vai depender, como todos nós temos o nosso livre-arbítrio, vai depender da nossa vontade, da nossa disposição, do nosso empenho, para que venhamos a vencermos e encontrar então esse caminho seguro traçado pela espiritualidade antes mesmo do nosso renascimento. Assim, então, é natural que nem todos consigam, ao candidatar-se, desembaraçar-se das paixões em que se encontram atados, necessitando de reforço e de energia e de encorajamento, a fim de poderem enfrentar os desafios externos e os impulsos inferiores que procedem dos vícios não superados e das paixões inferiores não sublimadas. Investimentos espirituais de alto valor são realizados em benefício das reencarnações importantes, que nem sempre acabam em êxito, como decorrência das fixações anteriores e dos hábitos perniciosos de que não conseguiram libertar esses candidatos à elevação. Muitas vezes, malbaratando a insancha nobre, porque resumam os condicionamentos que os tomam por completo. Tombam no insucesso, retornando aflitos e infelizes, por longo período de convalescença, a fim de volverem às futuras experiências iluminativas. Noutras circunstâncias, reencontrando-se com aqueles a quem prejudicaram, sofrem as injunções penosas, as perseguições contínuas, sendo arrastados a processos lamentáveis de obsessões, em que perturbam gravemente, distanciando-se dos deveres que deveriam cumprir, mesmo que através de sacrifícios continuados. Em outras ocasiões, enfrentando os efeitos danosos dos acontecimentos anteriores, debilitam-se diante de enfermidades dilaceradoras ou de transtornos na área da afetividade, que os empurram a fugas espetaculares na direção de depressões graves,
que redundam em suicídios danosos e de consequências imprevisíveis. Podemos verificar até aqui que os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. E Emmanuel vem trazer isso no livro Emmanuel, no capítulo 11, quando ele vai dizer que os médiuns são almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado, obscuro e delituoso. Então todos nós que estamos nessa atividade, salvo aquelas exceções como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, a maioria de nós está exatamente em processo de reajuste e com a oportunidade da tarefa na área da mediunidade, podendo resgatar o passado e encontrar um caminho mais feliz. No livro Tormentos da Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos encontrar a questão dos amigos espirituais. Verdadeiros amigos, dos quais não fazemos a mínima ideia pelo esquecimento do passado, mas que nem por isso, por não o identificarmos, por não os vermos, não deixam de existir e que estão lá do mundo espiritual muitas vezes torcendo para que nós obtenhamos êxito e muitas vezes nos ajudando nas nossas atividades sem que nós identifiquemos. Muitas dessas ajudas efetivas se dá exatamente pelo desdobramento pelo sono. Enquanto o corpo físico repousa, muitos de nós temos conversas, aconselhamentos, estudos que vêm nos ajudar a nos integrarmos cada vez mais na nossa atividade. Então, no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que por essa atividade nós estaremos também angariando amigos e irmãos excepcionais. Aqueles que vão ficar guardados no nosso psiquismo, que estarão nos ajudando nesta ou em próximas reencarnações, mas são as amizades que vão se fortalecendo pela nossa atividade. Perante isso, Manuel Filomeno de Miranda, então, vai dizer que a mediunidade constitui valioso patrimônio para a elevação e para a paz. E que o médium é donatário transitório de oportunidades ímpares para a plenitude. E este livro, ele aborda estas experiências de socorro aos nossos irmãos da Terra, procedentes da nossa esfera de ação, com tarefas definidas em favor da cristianização das criaturas, sobre as luzes vigorosas dos postulados espíritas, conforme herdamos do insigne codificador Allan Kardec. Este livro vai nos fazer compreender os esforços da equipe espiritual. Nos ajuda a entender que não apenas nós nos preparamos durante muitos anos para a atividade fim, para o objetivo da nossa reencarnação, mas também que há detalhes, há acertos para que venhamos a obter êxito. Amigos, conforme vamos encontrar nas entrelinhas dos capítulos que iremos abordar nos próximos programas, que reencarnam para nos ajudar, além daqueles que estarão diretamente na esfera espiritual, nos auxiliando, nos orientando e nos ajudando, para que realmente cumpramos a nossa finalidade. E o objetivo da mediunidade, a qual nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no item 220, Allan Kardec nos chama a atenção a esse respeito, e como nós vamos encontrar no próprio livro, que a mediunidade é um dom de Deus, mas que porém ele não é concedido para o nosso deleite, e nem para a satisfação das nossas ambições. Há um fim, há um objetivo, e esse objetivo é a nossa melhora espiritual, enquanto medianeiros de Jesus, e também
visando a transformação da nossa humanidade. Sob a égide espiritual do mártir cristão Policarpo, que não trepidou em oferecer a vida a Jesus, em sublime holocausto na arena romana, foram formadas 100 equipes, aproximadamente, para atender ao maior número possível de espíritos comprometidos com a mensagem, que se encontravam em situação delicada. Vejam bem, mais de 100 equipes formadas de entidades especializadas no seu mistério, para virem a ajudar médiuns que tiveram um projeto reencarnatório, que tiveram um estudo específico para essa reencarnação, mas que estão, como nos informa no próprio prefácio, a ponto de falência, a ponto de sucumbirem aos chamados da matéria. Eles então vêm ajudar, se comprometendo a restaurar e poderem então comprometer-se com esses companheiros, ajudando-os nas suas dificuldades. Procuramos relatar, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, sem muitas renúdecias, os processos socorristas, as providências tomadas para que se pudessem ser diminuídas as falências morais e os comprometimentos infelizes, mantendo-se todos em clima de atividade edificante, sob qualquer situação penosa que se apresentasse. Durante um mês, o nosso grupo esteve em diligência espiritual, atendendo a uns anônimos, outros mais conhecidos, de forma que pudessem concluir o ministério assumido com elevação e com fidelidade total ao Senhor. Confiamos que o nosso despretensioso esforço encontre ressonância nas mentes e nos corações, facultando um intercâmbio lúcido entre nós e eles, a fim de que o futuro da humanidade seja menos aflitivo e a desencarnação se apresente como passaporte que faculta a entrada segura no país da imortalidade. Paramirim, Bahia, 26 de junho de 2004. Manuel Filomeno de Miranda. Nos próximos programas, então, entraremos em estudo específico dos capítulos do livro Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Obrigado aos amigos internautas e aguardamos vocês para continuarem assistindo e prestigiando a TV Fênix. Não somos humanos passando por experiências espirituais, mas espíritos passando por uma experiência humana. Krishna Shankar.